Bom, vamos direto ao ponto. Hoje, a nossa exploração visual vai focar num material incrivelmente curto. Na verdade, são literalmente só duas palavras: discipulado e missionário. Pode parecer simples, até básico demais à primeira vista. Mas a ideia dessa análise é justamente desconstruir a tensão, o choque absoluto que acontece quando a gente cola esses dois termos. É muito louco pensar como uma linguagem consegue carregar um peso tão gigantesco em tão pouco espaço, não é verdade? E logo de cara já surge uma provocação. Como é possível que dois vocábulos tenham o poder de mudar todo o jogo? Porque, pensa bem, acontece um fenómeno muito maluco quando ideias que parecem totalmente opostas são forçadas a conviver na mesma frase. A coisa deixa de ser só uma soma matemática e vira uma verdadeira colisão. Uma palavra puxa para um lado, a outra empurra para o lado oposto, e o resultado? Bom, o resultado é algo que transforma a forma de pensar. Então, vamos lá. Entrando na nossa primeira seção, o conceito central. A base de tudo isso. Aqui temos o texto exato da nossa fonte: discipulado, missionário. Quando a gente fala isso assim bem devagar, dá para sentir o peso real de cada sílaba. Existe quase que um espaço invisível entre as duas, uma ponte ligando duas naturezas totalmente, mas totalmente opostas. A primeira palavra tem aquele som de recolhimento, de quietude. Já a segunda é pura expansão. O que nos leva para a segunda seção, a ideia de discipulado, aquela postura clássica do aprendiz. E o que é mais fascinante aqui é tentar entender a essência de quem se coloca nessa posição. Um discípulo, por definição, é alguém que está olhando para dentro. Alguém que busca conhecimento, que tem a humildade de dizer opa, eu não sei de tudo, e que escolhe seguir os passos de um mestre. É como uma fase de silêncio absoluto. Uma preparação onde a única função é simplesmente receber. E isso ilustra perfeitamente a trajetória de recepção que essa palavra tem. O foco é 100% interno, é sobre absorver o que está em volta. Informações, conselhos, exemplos. É literalmente como encher um copo que estava vazio. A pessoa aprende, anda atrás de quem sabe mais e internaliza tudo aquilo até que vire parte do próprio caráter. É um movimento super introspectivo. Agora, virando a chave, vamos para a seção 3, a natureza missionária. E aqui a regra é movimento contínuo. Porque lendo a definição, a gente percebe que o negócio ganha uma carga ativa gigantesca. A gente sai daquele estado de só reter informação e pula para um estado de projeção pura. É alguém sendo enviado, sacou? Não dá mais para ficar só sentadinho escutando. A ordem agora é levantar, arregaçar as mangas e agir de forma contundente no mundo. Tudo aquilo que estava guardado agora tem que ir para fora. A força dessa segunda palavra exige um movimento centrífugo, uma pressão para fora, direto em direção à sociedade. É um contraste gritante, quase um choque térmico comparado com a calmaria do termo anterior. Em vez de ser o copo que está sendo cheio, a gente passa a ser a água transbordando. A passividade de quem observa fica para trás, e entra a urgência frenética de quem precisa realizar e transformar as coisas. E aqui a tensão fica impossível de ignorar. De um lado da corda, o aprendiz, todo trabalhado no foco interno. Do outro lado, o emissário, focado no mundo lá fora. É uma dicotomia enorme. Uma palavra pede calma, a outra grita por pressa. Uma quer criar raízes firmes, a outra quer explorar novas fronteiras. E a verdadeira genialidade de colar esses termos é exatamente o atrito absurdo que eles causam, quando estão assim, lado a lado. O que levanta uma dúvida muito boa, né? Qual é o grande desafio de tentar juntar forças tão diferentes num conceito só? Afinal, não é nem um pouco natural para a mente humana tentar ficar parada, relaxando e correr uma maratona ao mesmo tempo. O texto pede uma harmonização quase impossível, ter a mente aberta e silenciosa do aprendiz e a coragem imparável do aventureiro. Tudo isso no mesmo batimento cardíaco. E é aí que entra a nossa quarta seção, a síntese dos termos, uma espécie de terceira realidade sendo criada. Bom, o ponto crucial aqui é o fluxo que a frase cria. A ideia é que um lado não funciona direito sem o outro. Existe um caminho muito lógico. Primeiro vem a internalização, o estudo, o aprendizado. Logo em seguida, vem a ação. O aprendiz passivo tem obrigatoriamente que evoluir para o agente ativo. Um passo alimenta o outro. Assim, a ação no mundo nunca vai ser vazia. Ela sempre vai ter como base tudo aquilo que foi absorvido lá no começo.
E essa dinâmica de 50% para cá, 50% para lá, exige um equilíbrio milimétrico. Não dá para ficar só na reflexão interna e esquecer de agir, assim como não dá para sair agindo que nem um trator sem parar para aprender um pouco mais. Qualquer desequilíbrio aqui destrói a essência da coisa. Refletir demais vira estagnação, agir demais vira exaustão e falta de rumo, sabe? O segredo do sucesso está exatamente nesse equilíbrio. Resumindo a ópera, o peso dessas duas palavras juntas cria um processo contínuo, um loop infinito que nasce puramente do casamento perfeito desses dois conceitos. É como respirar, na verdade. A gente inspira conhecimento durante a aprendizagem e expira atitude na fase da missão. Não é uma reta que acaba numa linha de chegada, mas uma roda que não para. Cada passo no mundo te faz perceber que precisa voltar e aprender mais um pouco. E para fechar essa nossa análise, fica aquela velha pulga atrás da orelha. A beleza e o mistério de um texto tão pequeno moram justamente nessa alquimia. É um convite para a gente repensar essa dualidade toda hora. Como é que rola essa transformação silenciosa, onde a mente que só escutava passa a ser a força criativa que muda a realidade? O maior impacto de fundir tudo isso é perceber que a verdadeira maestria é só de quem nunca, jamais, deixa de ser aprendiz, mesmo quando carrega a missão gigantesca de mudar o mundo ao redor.